título dessa mensagem de hoje à noite é a experiência de Cristo de sofrer pela injustiça. Se nós procurarmos viver uma vida justa diante do Senhor, nós podemos ser perseguidos. É isso que o apóstolo Pedro vem tratando no capítulo 3, como nós podemos ser perseguidos mesmo que de forma silenciosa. Então imagine um funcionário que cumpre fielmente seus horários no trabalho, por temor do Senhor, pode ser perseguido por aqueles que não cumprem, perseguido injustamente por aqueles que não cumprem suas obrigações. O bom estudante que cumpre suas responsabilidades no temor do Senhor, simplesmente não se importa de fazer as provas e os testes que os professores fazem, porque ele já está preparado para todos eles. Mas aqueles seus colegas que não se dedicam aos estudos, que não se esforçam para aprender, eles certamente perseguirão aquele que não se importa em fazer as provas, aquele que está sempre pronto a fazer as suas responsabilidades. E assim por diante, situações parecidas com essas, são inúmeras. A realidade é que integridade espiritual, integridade moral, principalmente o temor do Senhor, custa esforço, dá trabalho, e por isso o mundo tem aversão a todas essas coisas, e principalmente quando essas coisas são feitas no temor do Senhor. Quando nos esforçamos para viver integramente em um mundo caído, nós podemos sofrer represálias injustas e passarmos por sofrimentos, tratamentos injustos nesse mundo caído. E diante dessa realidade, se torna importante observarmos textos como esse que Pedro nos escreve nesses versículos que acabamos de ler, porque Pedro nos mostra que nós devemos entender que os sofrimentos de Cristo nos encorajam a fazer o que é bom aos olhos de Deus, mesmo que nós venhamos a sofrer injustamente por causa disso. Então, Pedro nos mostra aqui três grandes ensinos sobre os sofrimentos de Cristo e como isso é importante para nós, para podermos enfrentar, nos encorajar a enfrentar os sofrimentos que nós temos neste mundo com coragem, com os olhos atentos ao Senhor. E o primeiro ensino que Pedro nos apresenta aqui, que o apóstolo Pedro nos apresenta sobre os sofrimentos de Cristo, está aí no início do versículo 18. Vamos ler novamente 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, o início do versículo, que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Vamos ficar por aqui. Veja, a palavra grega que é traduzida para nós aqui como morreu, em muitas outras traduções da Bíblia, é traduzida como sofreu. Quando nós olhamos no original, realmente a ideia de sofrimento está na mente de Pedro. O apóstolo Pedro quer dar ênfase aos sofrimentos de Cristo. Agora fica claro, à luz de todo o contexto aqui que nós vemos, que esse sofrimento que Pedro trata, ele está sendo exemplificado na morte de Cristo na cruz. Por isso que o tradutor aqui da nossa Bíblia colocou, que Cristo morreu. Mas Pedro quer enfatizar o fato de que ele passou por grandes sofrimentos. Imagine Cristo durante o seu ministério terreno sendo caluniado por judeus, perseguido por autoridades, falsamente acusado, autoridades levantando falsas testemunhas contra Cristo. Cristo passava por todo aquele julgamento injusto e imoral pelo qual ele passou. Cristo está na cruz sendo torturado e morto. Todos esses sofrimentos injustos que Cristo passou.
Pedro está focando aqui no fato de que Cristo sofreu por nós. Veja no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Veja, relembre o que Pedro diz. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Pedro não tira os sofrimentos de Cristo da visão do seu texto aqui que nós estamos nos debruçando. De fato, os sofrimentos de Cristo são um grande exemplo para os irmãos que Pedro direciona essa carta, porque eles também estavam passando por grandes sofrimentos, sofrimentos injustos, perseguição contra o cristianismo, perseguição contra o nome de Cristo e contra os irmãos. Cristo sofreu em nosso lugar. Então Pedro enfatiza, nós devemos seguir o exemplo de Cristo e sofrer os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias dores, tendo em vista o fato de que Cristo deu um grande exemplo que nós devemos seguir. Agora veja que nesse versículo, nessas palavras que nós lemos, versículo 18, Pedro nos traz grandes ensinamentos sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, sobre a morte de Cristo. Primeiro ele diz que a morte do Senhor Jesus Cristo foi uma única vez. Isso enfatiza a completa suficiência do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Esse sacrifício não precisa ser repetido, esse sacrifício não precisa ser aperfeiçoado, esse sacrifício não precisa ser complementado por qualquer atividade, qualquer obra de nossa parte. Em outras palavras, não há mais nada que possa se fazer a favor de nossa salvação, a não ser depositar fé justamente nesse sacrifício único e perfeito. O que Cristo fez basta. Não há mais nada para a nossa salvação. A nossa fé deve ser depositada no sacrifício de Cristo, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Agora, por que isso? Veja, Pedro diz que o Senhor morreu uma única vez pelos pecados. E o fato de que ele morreu pelos pecados enfatiza que o motivo do sacrifício do Senhor Jesus era de cumprir a justiça de Deus contra o pecado. Então Cristo morreu na cruz para trazer perdão a pecadores por meio do pagamento da justa pena que foi estabelecida por Deus contra o pecado. Então Cristo morreu para cumprir a pena do pecado, cumprir a pena contra a injustiça. Veja, agora que pena foi essa? Veja comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. A pena estabelecida por Deus, a justa pena estabelecida por Deus contra o pecado é a morte. Então Cristo teve que morrer pelos pecados. A morte de Cristo na cruz não foi à toa, foi para pagar uma certa dívida que tínhamos com Deus, a dívida do nosso pecado, para cumprir a justiça que Deus exige, porque nós somos criminosos contra Deus. Nossos pecados são crimes contra o Senhor. Jesus veio e pagou a pena por esses crimes que nós cometemos. E o apóstolo Pedro continua lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós já lemos. Cristo também morreu uma única vez, morreu pelos pecados, e o apóstolo Pedro ainda diz: o justo pelos injustos.
Fica claro aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro está enfatizando que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício vicário. O que essa palavra significa? Que foi no lugar de alguém, em substituição a alguém, a nós, pecadores. Então Cristo, o justo, morreu na cruz como o substituto daqueles que são injustos, de pessoas como nós, daqueles que praticam qualquer coisa que fira a santidade de Deus. Ou seja, Cristo morreu em nosso lugar. Veja comigo Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo descreve a cada um de nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a morte de Cristo traz para nós justificação, redenção que encontramos em Cristo Jesus. Versículo 25: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar o que? A sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que muitas pessoas pecaram antes de Cristo. Os seus pecados ficaram, de certa forma, impunes. A punição, a pena para todos esses pecados foi paga, mas depois, por Cristo. Quando nós olhamos para nós, é justamente o contrário. Os pecados que nós cometemos ontem, que nós cometemos hoje, que nós vamos cometer amanhã, já foram pagos no passado, por Cristo na cruz. Em versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, mostram claramente que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, para cumprir a pena que cabia a nós cumprir, para pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. O apóstolo Pedro ainda diz que o Senhor Jesus uma única vez morreu para conduzir-vos a Deus. E com isso Pedro enfatiza o objetivo do sacrifício de Cristo: conduzir pecadores a Deus. Cristo é o meio pelo qual pecadores estabelecem comunhão com o Senhor. Não há qualquer outro meio para nós estarmos em comunhão com Deus que não seja mediante a fé no Senhor Jesus. É isso que o apóstolo João nos escreve em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por meio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que nos conduz a Deus. Então veja as grandes verdades sobre a morte de Cristo que Pedro nos ensina nesse versículo 18, né? Cristo morreu uma única vez. A morte de Cristo é suficiente para nos salvar. Nossa salvação depende única e exclusivamente da nossa fé, da nossa confiança no fato de que Cristo sacrificou-se, tá, como um sacrifício perfeito e único e suficiente para pagar os nossos pecados. Encontramos perdão dos pecados no sacrifício de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. Porque Cristo morreu uma única vez
pelos pecados, ele era o justo morrendo pelos injustos, era um sacrifício em nosso lugar, éramos nós que deveríamos estar aqui naquela cruz, mas foi Cristo que morreu em substituição a cada um de nós. Tudo isso para que ele nos conduza à cruz. Então, que aplicação, irmãos, nós tiramos disso para nós? Nós devemos seguir o exemplo do sofrimento de Cristo, para que por meio do nosso sofrimento hoje, da perseguição contra nós hoje, das más palavras contra nós hoje, diante do nosso bom testemunho, nós levemos pessoas a Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio do bom testemunho de uma vida cristã, por meio de nós testemunharmos o amor de Deus para com as pessoas. Então imagine, qualquer sofrimento injusto que nós venhamos a ter, simplesmente pelo fato de nós estarmos tentando ter uma vida íntegra diante de Deus, ele é de grande valor para nós mostrarmos a esse mundo caído as maravilhas de Deus. Mostrarmos que no meio do sofrimento estamos com um sorriso no rosto, porque Deus nos sustenta. Mostrar que em meio a dores e aflições, nós estamos com coragem para continuar pregando a palavra do Senhor, porque o Senhor nos sustenta. O amor de Deus transbordando na nossa vida por meio de um bom testemunho de uma vida de aflições e sofrimentos. Então Cristo deu um grande exemplo de pessoa que sofreu para a glória de Deus. Hoje nós devemos seguir o seu exemplo e sofrer para a glória de Deus, dando bom testemunho do amor de Deus diante desse mundo caído, que muitas vezes nos persegue, que muitas vezes tira chacota da nossa carne. Veja o que o apóstolo Paulo ensina sobre isso em Colossenses capítulo 1. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Veja o que Paulo diz. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Veja, Paulo está dizendo que sente alegria de estar passando por quê? Por sofrimentos. E ele diz que esses sofrimentos é como se ele estivesse preenchendo o que falta das aflições de Cristo. Cristo sofreu, então ele diz, eu devo continuar também nesse mesmo caminho. Tá? Aí ele diz, das aflições de Cristo na minha carne, a favor de quem? Do seu corpo, que é a igreja. Paulo tinha plena convicção de que os sofrimentos que ele estava passando nesse momento, a prisão injusta, toda forma de perseguição que judeus levantou contra ele nas suas viagens missionárias, tudo isso ele diz que passou com alegria, com regozijo, a favor do corpo, ou seja, pelo bom desenvolvimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora veja o versículo 29. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim como nós sofremos para testemunhar a esse mundo caído o amor de Deus, nós sofremos também as aflições injustas, as perseguições injustas, as palavras de dores e de aflições, para edificar a igreja, para a glória de Deus. Então, muitas vezes nós devemos sofrer, e muitas vezes sofrer de boca fechada, para que o corpo de Cristo permaneça sendo edificado. Mais uma vez, como eu falei semana passada, isso é um ensino que rasga a nossa carne por dentro. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Sofrer o dano, sofrer a injustiça em prol de um bem maior.
seja testemunho do amor de Deus, do evangelismo, seja a edificação e crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver a passar pano, passar a mão sobre o pecado. Mas isso quer dizer que nós vamos, muitas vezes, ficar em silêncio diante de situações injustas contra nós, para que o corpo de Cristo permaneça sendo edificado, permaneça em união, permaneça em comunhão. Tudo isso para a glória de Deus. Aqui são os motivos do sofrimento. Agora veja comigo a partir do versículo 18, finalzinho do versículo 18, as consequências do sofrimento de Cristo. E aqui, irmãos, nós começamos a entrar em um dos trechos que é um dos mais difíceis do Novo Testamento. Poucos textos do Novo Testamento são tão difíceis de entender quanto esses que nós vamos entrar agora, a partir do finalzinho do versículo 18, versículo 19, versículo 20. Então, leia comigo mais uma vez, 1 Pedro capítulo 3, finalzinho do versículo 18, diz: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual figurava o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Todas essas palavras que nós acabamos de ler são as consequências do sofrimento de Cristo. Coisas que aconteceram simplesmente porque Cristo padeceu a morte de cruz com todo o sofrimento que ela representa. Então nós podemos ver aqui pelo menos 3 grandes consequências que Pedro destaca. E a primeira é a morte e a ressurreição. Finalzinho do versículo 18. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O Senhor Jesus morreu na cruz, mas ele não permaneceu morto. Ele foi ressuscitado ao 3º dia. Isso significa que o corpo natural de Cristo foi transformado em um corpo espiritual. Por isso Pedro diz que ele foi vivificado no Espírito. E isso é muito parecido, irmãos, com o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então abra comigo 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Então, 1 Coríntios capítulo 15, começando ali pelo versículo 35. Então, 1 Coríntios 15, 35, diz, o contexto desse capítulo, né? Paulo está escrevendo essa carta para combater problemas que existiam na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, e também responder perguntas dos irmãos. E ele ouve dizer que algumas das pessoas que estavam lá na igreja de Corinto diz que estavam negando a possibilidade de existir qualquer tipo de ressurreição. Então o ensino de Jesus, do apóstolo Paulo aqui nessa carta, principalmente no capítulo 15, 1 Coríntios 15, está nesse contexto, ensino sobre a ressurreição. Então veja o versículo 35, o que Paulo diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E aí o apóstolo Paulo vai começar a trazer várias ilustrações sobre semear e colher, para ensinar a realidade espiritual da morte e da ressurreição. Veja o versículo 37. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá como lhe aprovidar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado.
Veja agora no versículo 44. Semeia-se corpo natural. Então, assim como o agricultor semeia na terra uma sementezinha, ele citou, né? Sementezinha de trigo. Então, nós vamos para a nossa ressurreição semear o nosso corpo natural, esse corpo que nós temos hoje, tal qual temos hoje. E ele diz, ainda no versículo 44, ressuscita corpo espiritual. Então o semeador coloca a semente, e a semente nada mais é do que um pequeno grão, mas daquele pequeno grão nasce uma árvore, um corpo completamente diferente daquele corpo da semente, do grão. De dentro do grão germina aquela árvore. Agora ele traz isso para a realidade espiritual da nossa ressurreição. Nosso corpo vai ser semeado, seja na nossa morte, seja por meio da transformação, irão passar aqueles que vivenciaram o arrebatamento. Então, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, voltando para o contexto lá de 1 Pedro, Cristo estava morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Ele recebeu um corpo espiritual, um corpo glorificado, é outra palavra que damos. Então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo mostrou para todas as criaturas de Deus que Cristo é o Salvador. Então ele era o justo, como o apóstolo Pedro havia dito, e esse justo morreu a favor dos injustos. Mas como pode um Salvador permanecer morto? Então ele ressuscita dentre os mortos. Deus o traz de volta à vida, dando-lhe um corpo glorificado, um corpo espiritual. Isso mostra que ele é o Salvador. E isso nos mostra que há garantias que um dia nós também seremos ressuscitados ou transformados da mesma forma com que o Senhor Jesus foi. Veja ainda em 1 Coríntios capítulo 15, veja o versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele que as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo foi o primeiro. Nós seremos também depois dele um dia. Seja depois da nossa morte, seja experimentando o arrebatamento, nós receberemos nosso corpo espiritual, nosso corpo glorificado. E é por isso, irmãos, que a ressurreição do Senhor Jesus faz parte da boa nova do Evangelho, porque ela é fundamental para a nossa salvação. Veja ainda em 1 Coríntios capítulo 15, os 3 primeiros versículos. O apóstolo Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, por este Evangelho, também sois salvos, se retiverdes as palavras, tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, porque ele morreu. Então, após a morte, as pessoas são o quê? Sepultadas, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que provas há de que Cristo ressuscitou? Ele apareceu a Cefas, apareceu ao apóstolo Pedro. Depois ele apareceu vivo aos 12 apóstolos. Depois ele apareceu vivo a mais de 500 irmãos de uma só vez, do quais a maioria sobrevive até o momento em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Então, provas incontestáveis de que Cristo ressuscitou. E essa ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho. Então, salvação depende da fé de que Cristo morreu pelos nossos pecados em nosso lugar, pagando a nossa dívida
para com Deus, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, garantindo que Ele é o nosso Salvador, garantindo que há ressurreição dentre os mortos, garantindo que nós também passaremos pela ressurreição um dia. E é aí que acaba. Salvação não depende de nada mais além disso, não depende do nosso esforço, não depende do nosso trabalho, da nossa diligência, da nossa santidade, de nós tentarmos ser boas pessoas, de nós tentarmos obedecer ao Senhor. Não depende de nada disso, não depende de estarmos hoje aqui reunidos em nome do Senhor. Depende da nossa fé na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é por meio disso que nós somos salvos. Morte e ressurreição é consequência do sofrimento de Cristo. Então nós devemos depositar nossa confiança única e exclusivamente na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quer ser salvo? Deposite a sua confiança na morte e na ressurreição, no sangue de Cristo derramado ao seu favor. Então, se a primeira consequência dos sofrimentos de Cristo é a morte e a ressurreição, a segunda é onde a dificuldade começa a aparecer nesse texto que nós estamos estudando, versículo 19. Segunda consequência é que Cristo pregou aos espíritos que estavam em prisão. Versículo 19 ele diz: no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual consta saber 8 pessoas foram salvas. Então, a ressurreição de Jesus Cristo proclamou diante de seres celestiais aprisionados a vitória de Deus contra o mal. Esse é o entendimento que eu tive dessa passagem. Esses espíritos em prisão são anjos, seres celestiais, que quando pecaram foram aprisionados por Deus em alguma espécie de abismo de trevas, que na palavra original aqui, escrita por Pedro, é Tártaros, e na nossa Bíblia aqui foi traduzida como inferno. Veja comigo, segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Veja como Pedro diz: anjos que pecaram diante do Senhor, o Senhor os precipitou para o que a nossa tradução chama aqui de inferno, é o Tártaro na língua original. E ele descreve essa prisão como abismos de trevas. Agora avance mais algumas páginas da Bíblia para a carta de Judas, logo antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, veja versículo 6. Veja o que Judas aqui escreve no versículo 6. Ele diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, tanto o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, quanto Judas aqui no versículo 6, deixam claro que Deus tem anjos, seres celestiais, aprisionados em algum tipo de prisão espiritual que foge à nossa mente entender. Anjos que pecaram diante de Deus, seres celestiais
que estão aprisionados por terem se levantado contra o Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro fala de espíritos que foram desobedientes ao Senhor nos tempos de quem? De Noé. Então vejam a dificuldade de interpretar isso. Anjos que na época de Noé haviam saído de suas regiões celestiais e vindo para a terra e pecado contra o Senhor de alguma forma nesse processo, estão agora aprisionados. E Pedro diz que Jesus, após a sua ressurreição, prega a esses anjos alguma coisa que Pedro também não explica exatamente o que. Então, que mensagem é essa que Jesus prega a esses espíritos em prisão? Bom, entendemos que de forma alguma poderia ser uma mensagem de salvação, de redenção. Há pessoas que olham para esse texto e entendem que Jesus foi ao inferno pregar para almas que estavam aprisionadas no inferno, para que elas também tivessem a oportunidade de alcançarem salvação, mas isso não faz sentido à luz do restante da revelação de Deus na Bíblia. Simplesmente não faz sentido. O que eu imagino é que a própria ressurreição de Cristo, por si só, o simples fato de Cristo aparecer ressuscitado dentre os mortos, já é uma grande revelação de Deus para os seres angelicais, sejam eles anjos, demônios, aprisionados no Tártaro, no inferno ou não, de que Deus, por meio da obra do Senhor Jesus, foi vitorioso contra todos os tipos de poderes e forças malignas. Jesus Cristo enfrentou nessa terra todo tipo de oposição, de terrena, carnal a demoníaca. E Jesus Cristo foi vitorioso sobre todas elas. Esta talvez foi a mensagem que Cristo pregou para esses espíritos aprisionados por Deus. Eles, nos tempos de Noé, tentaram corromper toda a humanidade. Por que Deus enviou o dilúvio? Porque a humanidade estava completamente corrompida àquela altura da história. Eles tentaram corromper a humanidade e, mesmo diante de todo o esforço que eles tentaram fazer, Jesus se mostra ressurreto dentre os mortos agora, dizendo a eles: eu fui vitorioso contra todas as suas forças, contra todo o poder maligno. A promessa de Deus, a época de Adão, ainda estava sendo cumprida. Aquele que viria este mundo e pisaria na cabeça da serpente, o descendente da mulher, veio a este mundo e foi vitorioso, apesar de toda a oposição demoníaca. Talvez um bom meio de imaginar essa pregação de Cristo seja relembrando que os romanos faziam na antiguidade, que eles chamavam de triunfos. Era uma cerimônia, um rito, que era tanto civil quanto religioso. Os romanos, toda vez que marchavam com seus exércitos sobre as nações e eram vitoriosos sobre essas nações, quando retornavam para a capital, eles desfilavam, pelas ruas de Roma, e aí o general, o comandante responsável por dar as ordens a essa vitória militar, ia à frente em uma grande carruagem, vestido com roupas especiais, e ele era tido como o triunfador, aquele que trouxe triunfo contra os inimigos, e marchava pela cidade, mostrando todo o poder do seu exército, e todos os espólios, e todos os prisioneiros de guerra que ele trouxe até a capital. Talvez a pregação de Cristo diante dos espíritos aprisionados que pecaram contra Deus seja alguma coisa semelhante a essa. A simples ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos já é a completa demonstração da vitória de Cristo sobre todas as forças do mundo. Terceira consequência, e aí
diante do horário nós vamos terminar por aqui, não vai dar para chegar até o versículo 22. Terceira consequência dos sofrimentos de Cristo: salvação pela água, tipificada pelo batismo. Também muito difícil de interpretar essa passagem. O apóstolo Pedro diz: através da água dos tempos de Noé, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então Noé, seus 3 filhos e as 4 esposas de cada um deles foram salvos através da água, por meio da água. E essa salvação aponta de alguma forma como um tipo do nosso batismo nas águas, que hoje representa a nossa salvação encontrada no Senhor Jesus Cristo. Logo, a salvação de Noé e de sua família nas águas do dilúvio tipifica, é um exemplo de nossa salvação testemunhada pelo batismo nas águas. Agora, veja os grandes ensinos de Pedro sobre batismo nesse versículo. Primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o batismo nas águas, e aqui tem a Sofia, né? Acho que só Sofia, né, que vai passar pelo batismo nos próximos dias, né? O batismo nas águas não remove qualquer imundície de nossa carne. O que é que o Pedro quer dizer com isso? O batismo não opera nenhum tipo de transformação, nem carnal, nem espiritual, né, na pessoa que é batizada. A pessoa que se batiza não se batiza para se tornar cristão, não se batiza para ser um cristão melhor, não se batiza para se tornar alguém obediente, muito menos para ser mais espiritual. O batismo não opera nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de aperfeiçoamento na pessoa que é batizada. Não há qualquer tipo de poder trabalhando, agindo na vida da pessoa que se batiza nas águas. Então, se o batismo não remove qualquer indício da nossa parte, o que é que o batismo faz? Pedro diz que ele é a indagação de uma boa consciência para com Deus. O que é que significa? O batismo é um compromisso e um testemunho. É um compromisso solene da pessoa que se batiza com Deus. Aquele que se batiza o faz para testemunhar publicamente aquilo que Cristo já operou na sua vida. Você já é um cristão, já é salvo em Cristo Jesus. Agora, por meio do batismo, você vai testemunhar isso diante das pessoas. Você vai testemunhar publicamente o fato de que você é um servo do Senhor Jesus e está ali se prontificando a obedecer ao Senhor, seguindo aquilo que o Senhor nos manda fazer, né? Ele nos manda fazer muita coisa, mas entre essas coisas está o próprio batismo como ordenança para as nossas vidas. Então veja, quando os pecadores creem no Evangelho da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, eles expressam fé reencenando. E foca nessa palavra, reencenando. Imagine um teatro, retratando talvez o feito do passado. Teatro sobre grandes vitórias de heróis sobre monstros, coisas semelhantes. Então, assim como os atores reencenam aquela cena do passado, aquele evento histórico do passado, nós, no batismo, estamos reencenando a vitória do nosso verdadeiro e único herói, do nosso Salvador, contra as forças do mal. O nosso Senhor morreu e foi sepultado. No batismo nós reencenamos essa morte e esse sepultamento indo para dentro das águas.
O nosso Salvador, ele ressurgiu dentre os mortos. Ele saiu da sepultura. No nosso batismo, nós reencenamos isso saindo de dentro das águas. Então o batismo nada mais é do que a minha profissão de fé, mostrando que eu creio na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. E fazendo isso por meio da ordenança que Ele nos dá, participar do batismo, trazendo publicamente esse compromisso, dizendo: eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Então eu participo do batismo não para que haja qualquer mudança em mim, mas para testemunhar diante de todas as pessoas que Deus já operou em mim a grandiosa salvação. Isso é o batismo. É isso que Pedro está nos ensinando, dizendo que é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição do Senhor Jesus. Então, irmãos, diante desse texto, nós vamos continuar o versículo 22, semana que vem. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus passou por grandes sofrimentos, grandes aflições. E foram justamente nesses sofrimentos, essas aflições, que possibilitaram nós estarmos hoje aqui reunidos em seu nome. Foram esses sofrimentos e aflições que nos conduziram ao Senhor. Então, sigamos os seus passos. Vamos encarar os nossos sofrimentos e as nossas aflições hoje, seguindo o exemplo de Jesus, sofrendo para a glória de Deus, sofrendo, mas dando um testemunho de uma vida santificada no nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado